Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos nesta quarta-feira, dentro da terceira semana da Quaresma, estamos dentro dessa dinâmica da Igreja que pede a todos nós um caminho de conversão, caminho de santidade, caminho de vida verdadeira em Jesus. Portanto, durante esse tempo da Quaresma, jamais nos esqueçamos de viver o jejum, nas quartas ou sextas-feiras, a abstinência, a oração e a caridade. Desde os evangelhos de domingo, no evangelho de domingo, nosso Senhor Jesus Cristo adentra no templo com um chicote para não fazermos negócios com Deus. Assim adentra também no nosso coração, na nossa vida. Durante essa semana, então, vai falar dessas coisas importantes que tratam justamente desse negociar com Deus, de não fazermos comércio. Hoje, ao falar dos mandamentos, e também no domingo a primeira leitura foi sobre os mandamentos, que as leis e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento da Bíblia, das Sagradas Escrituras, não é um peso a nós. Precisamos sim, O próprio Jesus hoje no Evangelho deixa isso muito claro. Precisamos sim obedecer e buscar viver os mandamentos. Tanto que na continuidade do ensinamento da Igreja, os mandamentos é a parte fundamental do qual nós preparamos o exame de consciência para a confissão, para o sacramento da confissão. Por isso, para nós católicos, jamais podemos deixar de lado os mandamentos. Pelo contrário, como seria interessante, como seria bom esse tempo da Quaresma, dentro dessa espiritualidade, sempre refletirmos os mandamentos, as leis de Deus, para obedecer melhor, não regra por regra, mas como eu havia dito no Evangelho de domingo, mas como instrução a nós. Sendo bem instruídos, nós caminhamos rumo ao céu,
nós saberemos qual caminho a seguir para ir para o céu, para estar com Deus. Assim, a liturgia de hoje também vem tratar disso. Os decretos, as leis, como serão abençoados aqueles que, além de refletir, ouvir, ler, tomar consciência do que seja, mas na promessa evangélica de hoje, nosso Senhor diz e deixa muito claro a nós: nesse segmento, nessa obediência, nós seremos grandes no reino dos céus. Às vezes, olhando para a nossa miséria, as nossas dificuldades, pecados, desobediências, nós olhando para o nosso coração podemos dizer assim: não, basta entrar no céu e ser o menor. É lógico, aqui Jesus não está dizendo, olhando para o céu e vendo que nós vaidosamente engrandecemos por causa dos mandamentos. Não, porque os mandamentos é a certeza de irmos para o céu. É a instrução concreta deste caminho de santidade. Não há espiritualidade nenhuma se não houver os mandamentos. Tanto que, mesmo vivendo na graça, no Espírito Santo, só ajudava, só preenchia o coração dos santos para viver bem isso, para viver as instruções. O Espírito Santo e a graça nos ajudará, nos dará força para ouvirmos bem e, ouvindo, obedecer os mandamentos de Deus. Como isto é claro a nós. Hoje nós também damos início à novena de São José. Então, durante as missas, nas missas durante a semana, até o dia de São José, nós faremos as orações concretas para nos consagrar, para doar o nosso coração, pedindo a intercessão deste grande santo que, cuidando do Filho de Deus, também viveu para obedecer a Deus. Ele, como não dizer, que viveu com excelência na sua vida diária, com Maria e com Jesus, obedecendo os mandamentos, as leis de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.